Eu matei o espírito de Natal da minha família no instante em que rasguei o cheque mensal que enviava aos meus pais há anos. Eles pensavam que podiam banir o meu filho de sangue misto da mesa de festa, como se ele fosse uma mancha na tradição imaculada dos azulejos de Alfama, mas eu mostrei-lhes que o sangue corre mais grosso que o vinho do Douro, e que a vingança sabe a fel. Deus me perdoe, mas naquele dezembro de 2024, em Lisboa, eu dancei sobre as cinzas do seu orgulho, e o eco da minha fúria ainda ressoa nas ruas empedradas onde cresci. Era o fim de novembro, e o ar de Lisboa já cheirava a castanhas assadas e a manjerico fresco nos mercados de Chiado. Eu acordava todos os dias no meu apartamento apertado no bairro Alto, com o som distante dos elétricos rangendo subindo a ladeira, e o peso da rotina que construíra com unhas e dentes desde que fugira de casa aos 18 anos. O meu nome é Ana, tenho 35 anos agora, e o meu filho, o Tomás, de 8 anos, é o sol que ilumina as noites mais escuras da minha vida. Ele tem a pele morena como o café forte que bebo todas as manhãs, os olhos castanhos profundos herdados do pai dele, um cabo-verdiano que conheci numa noite de fado melancólico no bairro Alto, e que partiu antes mesmo de eu saber que estava grávida. Tomás é a minha âncora, o meu milagre improvável, e por ele eu mudei de empregada de limpeza para gerente de uma pequena agência de turismo, escalando degraus que os meus pais nunca imaginaram que eu pudesse pisar. Os meus pais, o João e a Maria, viviam ainda na casa de família em Alfama, aquela relíquia de paredes caiadas e azulejos azuis que contavam histórias de sardinhas e saudades. O pai reformado da Marinha Mercante, com as mãos calejadas de anos a puxar cordas no Tejo, e a mãe, costureira de meia-idade que ainda remendava as saias das vizinhas para arredondar o fim do mês. Eles nunca foram ricos, mas o orgulho deles era uma fortaleza, católicos devotos, fiéis às missas de domingo na sede de Lisboa, e guardiões ferrenhos das tradições que os moldaram desde a ditadura até à democracia. Eu era a filha única, a rebeldona que ousara amar além das fronteiras invisíveis da cor e da classe que eles ergueram como muralhas. Quando engravidei do Tomás, solteira e contaminada pelo sangue africano, eles não choraram de alegria, eles choraram de vergonha. És uma desgraça para o nome da família, dissera o pai, a voz rouca como o vento no cabo de São Vicente. A mãe só balbuciara orações, os dedos entrelaçados no rosário como se eu fosse o demónio encarnado. Mas o tempo, esse ladrão subtil, amolecerá as arestas. Ou assim eu pensava. Depois do nascimento do Tomás, cortara laços por anos, criando-o sozinha com a ajuda de uma bolsa de estudos que me levara para a universidade noturna e um emprego que mal pagava as fraldas. Eles ignoravam as fotos que eu enviava pelo WhatsApp, as mensagens de anos novos com o Tomás de braço aberto, sorrindo com dentes de leite. Até que, aos 60 anos do pai, eles sofreram um infarte, nada grave, mas o suficiente para o acordar para a mortalidade. Vem, filha. Traz o miúdo. O Natal este ano vai ser como nos velhos tempos, ligar a ele, a voz fraca mas insistente. Eu hesitei, o coração apertado como um novelo de lã emaranhado. Tomás, com os seus olhos curiosos, perguntara, a avó e o avô vão gostar de mim, mamã? Como no filme do Frozen. Eu sorri, engolindo o nó na garganta, e disse que sim. Afinal, o perdão era o pão nosso de cada dia em Portugal, ou assim nos contam os padres nas homilias. Chegámos à Alfama numa manhã de dezembro gelada, o ar cortante como navalhas, carregando o cheiro de lenha queimada das chaminés. O Tomás saltitava ao meu lado, a mochila com o seu urso de peluche aos ombros, os olhos arregalados para os candeeiros de ferro forjado que piscavam luzes vermelhas e verdes. A casa dos meus pais era a mesma de sempre, porta de madeira lascada, o sino tilintando como um aviso, e no interior, o calor abafado de uma lareira crepitante. A mãe abraçou-me primeiro, os braços magros mas firmes, murmurando, minha filha, que saudades, enquanto beijava as minhas faces. O pai, sentado na sua poltrona de couro rachado, acenou com a cabeça, os olhos cinzentos fixos no Tomás como se o avaliasse num leilão de peixe no cais do Sodré. Então, rapaz, és grande? Grunhiu ele, estendendo uma mão que o Tomás apertou com entusiasmo infantil. Os primeiros dias foram um equilíbrio precário, como dançar fado num fio de navalha. Jantares de bacalhau à brás, conversas sobre o tempo e as notícias, o escândalo do governo, o preço do azeite a subir como a maré alta. O Tomás encantava-os com as suas histórias da escola, desenhando navios no papel de jornal enquanto o avô contava anedotas da marinha. Eu via a mãe sorrir, os olhos suavizando quando ele pedia mais uma fatia de broa de milho. É um bom miúdo, sussurrou ela uma noite, enquanto lavávamos a louça na cozinha exígua. Tem o teu fogo, Ana. O meu coração inchou,
imaginando natais futuros, o Tomás a abrir prendas debaixo da árvore de Natal improvisada com ramos de pinheiro, o pai a ensinar-lhe a tocar viola, a família unida como nas postais de Belém. Mas o Natal propriamente dito aproximava-se como uma tempestade no Atlântico, e as fissuras começaram a aparecer. Era a véspera, 24 de dezembro, e o bairro de Alfama pulsava com vida, o fado e quando das tabernas, grupos de vizinhos cantando Noite de Paz, em uníssono rouco, o cheiro de filhós fritas pairando no ar. Os meus pais haviam convidado a família estendida, tias, tios, primos de Oeiras e Cascais, todos brancos como o mármore da Basílica da Estrela, todos enraizados na pureza que eles tanto prezavam. A mesa fora posta com esmero, toalha de linho bordada pela mãe, centros de mesa com velas tremuluzentes, pratos de peru assado e rabanadas douradas empilhadas como tesouros. Tomás, vestido com a camisa nova que eu comprara no Chiado, corria de um lado para o outro, ajudando a arrumar os talheres, os olhos brilhando de excitação. Então, veio o golpe. Estávamos na sala, o pai abrindo uma garrafa de Porto do ano em que eu nascera, quando a tia Rosa, aquela beata de língua afiada, com o crucifixo sempre a balançar no peito como uma ameaça, lançou o olhar. E este aqui? O neto da Ana. Ele veio mesmo para a mesa. A voz dela era mel, mas o veneno escorria. O pai parou, o copo suspenso no ar, e olhou para mim como se eu fosse uma intrusa. Bem. Tomás, ele. É especial, sabes? Talvez fique na cozinha com as crianças menores. A mãe baixou os olhos, mexendo no avental, murmurando algo sobre tradições antigas. O mundo parou. O Tomás, que ouvira tudo da porta entreaberta, congelou com o prato de sobremesa nas mãos pequenas, os olhos enchendo-se de lágrimas que ele pescava para não deixar cair. Mamã! Eu fiz algo de errado, sussurrou ele, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Eu senti o sangue ferver nas veias, um rugido surdo nos ouvidos, como o mar a bater nas falésias da costa da Caparica. Especial? Banir o meu filho da mesa de Natal porque a pele dele não é clara o suficiente para o vosso precioso sangue azul. As palavras saíram como cuspos, afiadas como facas de ourives. A tia Rosa engasgou-se com o vinho, o tio murmurou, calma, Ana, é só uma tradição, mas eu já não ouvia. O pai ergueu-se, o rosto vermelho como as bolas da árvore de Natal. És tu que trouxeste isto para casa. Uma vergonha que mancha o nome dos Sousa. Ele pode comer na cozinha, como os criados faziam antigamente. Antigamente. A palavra ecoou como um tiro. Eu via-os agora, não como pais envelhecidos, mas como fantasmas do salazarismo que nunca morrera de todo, aqueles que sussurravam sobre raça nas feiras de Sintra, que olhavam torto para os imigrantes de Angola nas ruas de Lisboa. Tomás soluçava agora, o corpo pequeno tremendo contra as minhas pernas. Eu peguei nele ao colo, o peso dele como uma armadura, e saí dali sem uma palavra, o ar frio da noite de Alfama batendo no rosto como um tapa de realidade. No táxi de regresso ao bairro alto, ele adormeceu no meu ombro, murmurando, eu não sou mau, mamã, e eu jurei pelo tejo que eles pagariam. Não com gritos ou lágrimas, isso era para os fracos. Mas com o silêncio cortante da independência que eu conquistara sozinha. De volta ao meu apartamento, o silêncio era um túmulo, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede que herdara da avó materna, uma mulher que fugira de um casamento arranjado em Trás-os-Montes para se tornar enfermeira em Lisboa nos anos 70, sussurrando-me aos ouvidos histórias de mulheres que mordiam o freio da submissão. Tomás dormia no quarto ao lado, enrolado no edredão com estampado de estrelas, o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas. Eu sentei-me à mesa da cozinha, uma caneca de chá de limão a arrefecer nas mãos trêmulas, e deixei a raiva ferver devagar, como um cozido à portuguesa no fogão lento. Não era só o banimento, era a traição crua, o lembrete de que, para eles, o amor tinha condições, como um contrato de arrendamento em Belém, pagas o aluguer ou veste na rua. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um manto de luzes natalícias, eu revivi cada momento. Lembrei-me do dia em que lhes comecei a enviar dinheiro, uns 500 euros por mês, há 3 anos, quando o pai perdera a pensão parcial por um erro burocrático e a mãe adoecera com artrite que a impedia de costurar. Vinha de suor meu, turnos extras na agência, guiando turistas australianos pelas colinas de Sintra, contando louros sobre castelos de contos de fadas enquanto o meu próprio conto era de cinzas. Enviava por transferência bancária, anónima, sem cartões de Natal ou mensagens, apenas o gesto silencioso de uma filha que perdoara, ou assim pensava. Eles nunca agradeceram, mas eu via nas fotos que a mãe postava no Facebook,
a casa pintada de fresco, um novo frigorífico reluzente, viagens curtas a Fátima para acender velas. Eu sustentava o orgulho deles, e eles usavam-no para me esfaquear pelas costas. Ao amanhecer, o Tomás acordou com o sol pálido filtrando pelas cortinas de renda. Mamã, podemos ir ver o Pai Natal no Rossio? Perguntou ele, esfregando os olhos sonolentos. Eu forcei um sorriso, o coração partido como um azulejo rachado. Claro, amor. Hoje é dia de diversão. Passeámos pelas ruas engalanadas, o Rossio a fervilhar de feiras de Natal com artesãos vendendo presépios de cortiça e filhós quentes. Ele riu ao sentar-se no colo de um Pai Natal barbudo, um imigrante polaco com sotaque grosso, pedindo um robô que voa como as gaivotas do Tejo. Eu observava, a mente a 100 km dali, descendo planos. Não vingança impulsiva, isso era para os jovens tolos. Mas uma cirúrgica, como o bisturi de um cirurgião no Hospital de Santa Maria, cortar a veia que os alimentava, deixar o veneno escorrer devagar. Regressei à agência nessa tarde, o telefone a vibrar com mensagens da mãe: volta, filha. Foi um mal-entendido. A família toda está aqui. Ignorei-as, focando-me no trabalho, um grupo de americanos entusiasmados com o fado de Amália Rodrigues, cujas letras de saudade eu agora entendia na pele. À noite, sentei-me com o laptop, as luzes da cidade piscando lá fora como olhos acusadores. Abra a app do banco, o saldo a piscar em verde, 3.248 euros, fruto de meses de economia. Cliquei em transferências agendadas, e ali estava, o débito mensal para a conta dos pais, autorizado com um clique anos atrás. Hesitei, os dedos pairando sobre o teclado como folhas no vento de outono. Tomás entrou na sala, carregando o seu caderno de desenhos. Olha, mamã. Desenhei a nossa família, tu, eu, e o avô com o seu barco. O desenho era ingênuo, stick figures de mãos dadas, o avô com um chapéu de capitão, sorrindo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, borrando a tela. É perfeito, meu sol, murmurei, abraçando, naquele momento, decidi, o dinheiro parava. Não por ódio cego, mas por amor feroz, ao meu filho, a mim mesma, à dignidade que eles pisaram. Cancelei a transferência com um clique final, o ecrã confirmando alteração efetuada. Senti um vazio, como se tivesse arrancado uma costela, mas também uma liberdade cortante, como o primeiro gole de vinho tinto após uma abstinência forçada. Liguei para eles no dia seguinte, a voz calma como o Tejo ao pôr do sol. Não volto. E o dinheiro? Acabou. Usem o vosso orgulho para pagar as contas. O pai urrou ao telefone: traição. És pior que a tua mãe no divórcio, mas a mãe só choramingou: Ana, por amor de Deus, o Tomás. Tomás é meu. E vocês perderam-no quando o baniram da vossa mesa podre. Desliguei, o coração martelando, e levei o Tomás ao Jardim da Estrela, onde as luzes de Natal dançavam como promessas. Ali, debaixo das árvores centenárias, contei-lhe uma história inventada, de uma rainha que cortava dragões com uma espada de gelo, salvando o seu reino. Ele ouviu, olhos arregalados, e adormeceu no meu colo, sonhando com heróis. Eu, porém, velava, sabendo que a verdadeira batalha mal começara. Os dias seguintes foram um vendaval emocional, como as nortadas que varrem a costa alentejana em janeiro. Os telefonemas multiplicaram-se, o pai, furioso, acusando-me de ingratidão filial, recordando sacrifícios da juventude: eu pus comida na tua mesa, e tu fazes isto no Natal. A mãe, mais subtil, apelando ao catolicismo: o Senhor perdoa, Ana. Vem à missa da Consoada na Sé. Ignorei-os todos, bloqueando os números temporariamente, focando-me no Tomás. Fizemos o nosso próprio Natal, uma árvore pequena no canto da sala, enfeitada com bolas de vidro do El Corte Inglês, prendas embrulhadas em papel de jornal com anúncios de fado. Cozinhei o peru sozinha, o forno do apartamento antigo gemendo como um acordeão, e cantámos Jingle Bells, em português torto, rindo até doer a barriga. Ele abriu o robô voador, um drone barato de segunda mão, e gritou de alegria, voando pela sala até bater no candeeiro. Naquele momento, o mundo encolheu ao nosso pequeno universo, e eu soube que fizera o certo. Mas a culpa rastejava, como era nas paredes de Sintra. De noite, sozinha na cama, revivia as memórias, o pai a ensinar-me a nadar no Tejo, as mãos firmes a empurrarem para a água, a mãe a costurar o meu vestido de primeira comunhão, os dedos ágeis como aranhas tecendo teias de amor.
Eles não eram monstros, eram produtos do seu tempo, envenenados pelo medo do outro que Portugal ainda carregava nas veias, desde os descobrimentos até aos debates acesos sobre imigração no Parlamento. Ainda assim, o banimento do Tomás era imperdoável, uma ferida aberta que sangrava preconceito. Eu chorava baixinho, o travesseiro abafando os soluços, questionando se a minha vingança não era só orgulho ferido disfarçado de justiça. 2 semanas após o Natal, veio o primeiro sinal de que o corte doía mais do que eu imaginara. Uma carta chegou pelo correio, o envelope amarelado e selado com cera vermelha como sangue seco, gesto dramático do pai, que ainda se agarrava a tradições do século passado. Dentro, a caligrafia trêmula da mãe: Ana, minha filha querida, o teu pai está mal. A pensão não chega, e sem o teu dinheiro, perdemos a casa para o banco em março. Tomás. Diz-me que ele está bem. Perdoa-nos. Voltamos ao início. Anexada, uma foto antiga, eu, bebé, nos braços dela, o pai ao lado com um sorriso raro. O papel tremeu nas minhas mãos, o quarto girando como num fado de Marisa. Parte de mim queria correr para Alfama, abraçá-los, reiniciar o débito mensal como se nada tivesse acontecido. Mas então, vi o rosto do Tomás na foto da parede, sorrindo no rocio, inocente, e a raiva endureceu como cimento fresco. Respondi com uma carta curta, escrita à mão num papel de carta do Chiado: o Tomás está ótimo. Aprendam a viver sem mim, como eu vivi sem vocês por anos. Talvez no próximo Natal, a vossa mesa tenha espaço para todos, ou fiquem com a cozinha vazia. Enviada, selada, o carimbo do correio como um selo de divórcio. Senti-me vazia, mas também forte, como as mulheres de Ferreira de Castro que labutam a terra dura do Minho sem reclamar. Na agência, o trabalho intensificou-se, grupos de turistas ingleses fascinados pelas histórias de mouros e cristãos em Évora, e eu contava-as com uma paixão renovada, sendo narrativas de conquista e perda que ecoavam a minha própria saga. Tomás, bendito seja, adaptou-se como uma erva daninha resiliente, jogando futebol com as crianças do bairro, os gritos e quando nas escadinhas íngremes, e perguntando ocasionalmente pelos avós com uma curiosidade que não feria. Eles vêm no meu aniversário, mamã. Eu hesitava, inventando desculpas sobre viagens longas, mas via nos olhos dele o eco da rejeição, uma semente que eu jurava não deixar brotar em ódio. Em vez disso, levei-o à Gulbenkian, aos jardins floridos onde pintores de domingo capturavam a luz de Lisboa em tela, e ensinei-o a desenhar. Vê, amor, as cores misturam-se como as pessoas. O teu tom de pele é o pôr do sol no Tejo, único e belo. O mês de janeiro trouxe chuvas torrenciais, como se o céu de Lisboa chorasse as fraturas familiares que se alastravam pela cidade como veias de um rio seco. As ruas de Alfama, outrora quentes com o pulsar de guitarras, pareciam agora fantasmas molhados, e eu imaginava os meus pais ali, sentados à mesa vazia, o eco das risadas natalícias substituído pelo gotejar de uma torneira avariada. Não os contactava, mas as notícias chegavam por vias tortuosas. A prima Lúcia, que trabalhava na mesma agência de turismo mas em Cascais, sussurrava-me ao ouvido durante o intervalo de café. A tua mãe está magra como um espeto, Ana. E o pai? Bebe Porto como se fosse água, gritando com as paredes sobre ingratidão de sangue. Ela pausava, os olhos castanhos cheios de pena. Não podes perdoar. É família. Família. A palavra era um espinho no peito, cravado fundo. Eu respondia com um encolher de ombros: família que bana o sangue não merece o meu, mas à noite, sozinha com uma garrafa de vinho verde, a dúvida roía-me como traça em madeira antiga. Será que eu era a vilã aqui? Cortando o oxigênio aos idosos que me deram vida, só porque o orgulho me cegava. Tomás, sentindo a minha turbulência, tornava-se o meu farol: mamã, vamos fazer bolos para vender na feira. Como a avó fazia. A menção à avó era inocente, mas cortava como navalha. Cozinhámos juntos, as mãos pegajosas de massa de pastéis de nata, o forno enchendo o ar com doçura açucarada. Vendemos na feira do Campo de Ourique, ele com um avental demasiado grande, gritando pastéis quentinhos, aos transeuntes. Ganhámos 50 euros, e com eles comprámos bilhetes para o Oceanário, um dia de maravilhas onde tubarões nadavam como deuses indiferentes, e o Tomás declarava: eu sou como o Nemo, mamã, perdido mas encontrado. Enquanto isso, a pressão montava. Uma manhã, ao abrir a porta do apartamento, encontrei um pacote no patamar, roupas do Tomás que deixáramos em Alfama, dobradas com cuidado, mas com uma nota rabiscada: não queremos nada teu aqui.
Assinado, o teu pai. O gesto era um soco no estômago, devolver o passado como lixo. Rasguei a nota, mas guardei as roupas, o cheiro de naftalina evocando memórias de infâncias roubadas. Na agência, o chefe notou a minha distração. Ana, estás com a cabeça nas nuvens. Problemas em casa. Eu ri, amargo como azeitonas pretas. Casa. Isso é um luxo que nem todos merecem. Ele, um lisboeta de meia-idade com bigode grisalho, assentiu sabiamente. A família é como o fado, bela mas dolorosa. Mas tu és forte, rapariga. Continua a guiar esses yankees por Monsanto, e esquece o resto. Mas esquecer era ilusão. No fim de fevereiro, veio o golpe baixo, uma chamada da tia Rosa, que eu não bloqueara por cortesia. Ana, a tua mãe caiu. Fraturou o pulso na escada da Sé. Está no hospital, sozinha. Vem, pelo amor de Deus. O coração acelerou, pânico como ondas no guincho. Imaginei-a ali, o braço engessado, os olhos suplicantes debaixo das luzes fluorescentes do São José. O Tomás estava na escola, chamei um Uber, o trânsito de Lisboa um labirinto de buzinas e pragas. No hospital, o cheiro de desinfetante misturado com café rançoso, enfermeiras apressadas como gaivotas em enxame. Encontrei-a no quarto semi-privado, o pai ausente, provavelmente afogando culpas no porto de uma taberna próxima. Mãe, disse eu, a voz rouca. Ela ergueu o olhar, os olhos inchados de choro não derramado. Ana. Obrigada por vires. Abracei-a com cuidado, o gesso frio contra o meu peito, e por um momento fomos só mãe e filha, sem raças, sem tradições, só dor humana. O pai. Ele não come, não fala. O banco ligou, perdemos a casa em 30 dias. As palavras saíram num fluxo, e ela agarrou a minha mão. Eu sei que errei com o Tomás. Ele é lindo, Ana. Como tu. Perdoa-nos. Lágrimas escorreram, quentes, e eu hesitei, o abismo entre vingança e misericórdia a bocejar como o Tejo no cais. Saí dali dividida, o sol da tarde batendo impiedoso nas ruas de Alfama. Liguei para o pai do carro, a voz firme, estou a pensar em ajudar. Mas com condições. Ele grunhiu, quais? Vocês pedem desculpa ao Tomás. Em pessoa. E juram nunca mais olhar para a cor da pele como uma maldição. Silêncio, pesado como chumbo. Não sei se consigo, filha. É difícil. Então sofram sozinhos, retruquei, desligando. De regresso ao bairro alto, peguei o Tomás na escola, os braços dele ao meu pescoço como âncoras. Hoje comemos gelados no Príncipe Real, anunciei, e rimos sob as árvores floridas, mas o peso permanecia. Março trouxe o equinócio, ventos que varriam as folhas secas das calçadas como segredos não ditos. O ultimato do banco aproximava-se, e as mensagens da mãe multiplicavam-se, fotos dela no hospital, o pai envelhecido no sofá poído, apelos ao sangue que nos unia. Somos família, Ana. Como o bacalhau na consoada, seco por fora, mas macio dentro. Poesia forçada, mas tocante. Eu consultava o terapeuta que começara a ver após o divórcio imaginário com os pais, uma mulher de Setúbal com voz como mel de rosmaninho. A vingança liberta no curto prazo, mas o perdão cura a longo, dizia ela nas sessões via Zoom, o fundo uma vista do Sado. Pergunta-te, o que queres para o Tomás? Cicatrizes ou pontes? O dilema consumia-me. Numa noite chuvosa, caminhei pelo Tejo, as luzes do 25 de Abril a refletirem-se na água negra como promessas quebradas. Lembrei-me do pai jovem, a dançar comigo no São João, os fogos de artifício explodindo sobre Lisboa como confetes de alegria. E a mãe, a ensinar-me a rezar o terço, os dedos guiando os meus sobre as contas de madrepérola. Eles erraram, gravemente, mas o preconceito era uma herança, não uma escolha pura. Voltei para casa determinada, um meio-termo. Enviaria dinheiro para o aluguer, uma vez, mas exigiria o pedido de desculpas. Liguei para eles ao amanhecer, o céu cor-de-rosa sobre o castelo de São Jorge. Eu ajudo com a casa. Mas o Tomás vem convosco no domingo de Páscoa. E pedem perdão como se fosse o último fado da vida. O pai tossiu, longo e doloroso. Eu. Tento, Ana.
Era o mais próximo de rendição que ele daria. Transferi os 2.000 euros necessários, o banco confirmando com um bip impessoal, e senti alívio misturado com nojo, alívio por salvá-los da rua, nojo por ainda me importar. A Páscoa chegou com sol tímido, o ar cheirando a fava cozida e chocolate de amêndoa. Levámos o Tomás à Alfama, o coração na boca. A casa estava limpa, mas despida, quadros na parede, mas poeira nos cantos. O pai esperava na porta, o chapéu na mão, os olhos baixos. Entra, miúdo, murmurou ele ao Tomás, que hesitou atrás de mim. A mãe, o pulso ainda engessado, ajoelhou-se devagar. Desculpa, Tomás. A avó foi tola. Tu és da família, o nosso tesouro mais brilhante. Lágrimas escorreram, e o Tomás, coração puro como o pão de Mafra, correu para os braços dela. Eu perdoo, avó. Podemos comer ovos de chocolate. O pai aproximou-se devagar, as mãos trêmulas. Eu errei, neto. O avô é velho, mas aprende. Vem, mostro-te o meu barco antigo. Levaram-no ao quarto, vozes murmuradas sobre mares e aventuras, e eu fiquei com a mãe na cozinha, o silêncio carregado. Obrigada, filha. Não merecemos. Eu assenti, a raiva esmorecendo como brasa sob cinzas. Não merecem. Mas o Tomás sim. Naquele dia, comemos borrego assado e cantámos ranchos antigos, o riso frágil mas real. Não era o fim, cicatrizes demoram a curar, mas um começo, como a primavera que brota das ruínas de um incêndio no interior. O verão de 2025 irrompeu em Lisboa como um toureiro audaz, o calor ondulando nas calçadas de pedra como promessas de renovação. Alfama fervilhava de turistas em sandálias, o fado noturno chamando almas perdidas para tabernas sombrias, e eu sentia o peso do inverno passado a dissolver-se devagar, como açúcar no chá de hortelã. O Tomás passava fins de semana alternados com os avós, uma concessão cautelosa que o impusera, como um tratado de paz após a Guerra das Rosas. Ele voltava com histórias, o avô a levá-lo de barco no Tejo, ensinando nós de marinheiro, a avó costurar-lhe uma capa de super-herói com retalhos coloridos, sussurrando, tu és o meu herói, miúdo. Eu observava-o dormir, o peito subindo ritmado, e perguntava-me se o perdão era mesmo possível, ou se era só uma trégua armada. Na agência, o negócio florescia, pacotes para o Algarve lotados de escandinavos bronzeados, e eu promovida a coordenadora, o salário permitindo um apartamento maior em Campo de Ourique, 2 quartos, varanda com vista para o aqueduto das Águas Livres. Mas o sucesso era agridoce, as noites traziam sonhos agitados, onde via a mesa de Natal vazia, o Tomás banido para sempre, e acordava suada, o coração galopando como um cavalo selvagem na praia do Guincho. O terapeuta insistia, estás a processar trauma geracional, Ana. O teu corte foi necessário, uma declaração de limites. Eu assentia, mas o eco da culpa persistia, amplificado pelas conversas sussurradas com amigos no bairro alto, os teus pais são velhos, Ana. Deixa correr. Julho trouxe uma crise inesperada. O pai ligou numa tarde sufocante, a voz fraca como folhas secas, Ana, o coração. Outro enfarte. Vem ao hospital. O pânico apertou como um torniquete. Larguei tudo, um grupo de italianos à espera no aeroporto, e corri para o São João, o trânsito um inferno de claxons e pragas. Encontrei na UCI, tubos serpenteando o corpo magro, o monitor bipando como um relógio implacável. A mãe velava ao lado, o rosto enrugado como mapa antigo. Ele pediu pelo Tomás, murmurou ela. Eu sentei-me, pegando a mão dele, fria, mas familiar. Pai. Descansa. Ele abriu os olhos, turvos como o Tejo em maré baixa. Desculpa, filha. Eu amava-te sempre. O medo era maior. As palavras eram um bálsamo tardio, e eu chorei, o quarto enchendo-se de soluços abafados. Tomás veio no dia seguinte, escoltado pela mãe. Ele desenhou um barco no papel do hospital, para o avô voar como um anjo, e o pai sorriu fraco, tocando o desenho com dedos trêmulos. És o meu capitão agora, rapaz. Saí dali com o peito rasgado, mas leve, o perdão fluía como vinho do Douro, amargo mas encorpado. O pai recuperou devagar, alta em agosto, e eu reiniciei as transferências, não mensais, mas trimestrais, com condições, visitas regulares, histórias partilhadas, o Tomás no centro de tudo.
Eles aceitaram, humildes como peregrinos em Fátima. Outono tingiu Lisboa de ocre, as vindimas no Douro chamando-nos para uma escapadela familiar, a primeira em anos. Alugámos um carro em Gaia, o Tomás no banco de trás a cantar ao Martinho com a avó, o pai ao volante contando lendas de Camilo Castelo Branco. Chegámos às vinhas ao pôr do sol, o ar cheirando a uvas maduras e terra úmida. Passeámos entre fileiras de videiras, o Tomás colhendo cachos com mãos ávidas, sujando a boca de sumo púrpura. Jantámos em mesa rústica, vinho tinto fluindo como rios de memória, e o pai ergueu o copo, à família, imperfeita, mas nossa. Brindámos, o tilintar de copos como sinos de reconciliação. De regresso, o Tomás perguntou, mamã, o Natal este ano? Todos juntos. Eu sorri, o coração cheio. Sim, amor. Todos, na nossa mesa, com espaço para todos os tons. Preparei-me mentalmente, a árvore maior, o peru maior, mas o verdadeiro banquete seria o de corações sarados. Dezembro aproximava-se, e com ele, o teste final da nossa frágil paz. O inverno de 2025 vestiu Lisboa num manto de geada fina, as luzes de Natal pescando nas ruas como estrelas caídas, e eu sentia o pulso da cidade sincronizar com o meu, acelerado, expectante. O apartamento em Campo de Ourique transformara-se num ninho acolhedor, cortinas de veludo vermelho, o cheiro de canela de velas aromáticas, e o Tomás a decorar a árvore com bolas de vidro soprado de mursa. Esta é para o avô, azul como o mar, declarava ele, pendurando ornamentos com reverência infantil. Eu observava, o peito inchado de uma paz conquistada a duras penas, mas as sombras do passado ainda alongavam-se nas paredes, sussurrando dúvidas. Os preparativos para o Natal foram um ritual de cura. Convidei os pais para a consoada na minha casa, desta vez, na minha mesa, disse eu ao telefone, a voz firme mas gentil. O pai hesitou, não sei se a tua cozinha é grande o suficiente para todos nós, brincou ele, e ri, um som rouco mas genuíno, como o primeiro fado após uma seca de inspiração. A mãe prometeu trazer rabanadas caseiras, com mel e nozes, como a tua avó fazia. Tomás planeava tudo, desenhos de presépios para a lareira, uma lista de prendas que incluía um abraço grande para a família. Mas a véspera trouxe uma rajada de vento frio. Na agência, um e-mail do banco, alteração detectada na conta de J. Souza, tentativa de levantamento superior ao saldo. O pânico gelou-me as veias. Liguei para o pai imediatamente, o trânsito de fim de tarde rugindo ao fundo. O que se passa? Gastaste o dinheiro da casa. Ele gaguejou, foi. Um erro. O carro avariou, e eu. Pensei que tinhas enviado mais. A velha teia de dependência enredava-se de novo, e a raiva subiu como baile. Eu disse trimestral. Não é um poço sem fundo. Desliguei, tremendo, e corri para casa, o Tomás a esperar-me com um desenho de todos nós à mesa. Naquela noite, enquanto ele dormia, revirei a alma como um baú antigo. O corte inicial fora libertador, mas o gotejar de ajuda reabria feridas, era eu a salvadora, eles os eternos necessitados. O terapeuta, na sessão de emergência, cutucou, estás a repetir padrões, Ana. Define limites claros, ou a vingança renasce disfarçada de caridade. Tinha razão. No dia seguinte, fui à Alfama, sozinha, o ar cortante como lâminas. Encontrei-os na cozinha, o pai consertando uma cadeira rangente, a mãe dobrando guardanapos. Eu ajudo com o carro, disse eu, mas paramos as transferências. Encontrem trabalho, o pai pode guiar barcos turísticos no Tejo, a mãe ensinar costura online. Tomás precisa de avós fortes, não dependentes. O pai baixou a cabeça, as mãos calejadas parando. Tens razão, filha. Eu. Envergonho-me. A mãe chorou, mas assentiu, vamos tentar. Pelo miúdo. Abracei-os, o cheiro de sabão e tabaco misturando-se em memória, e saí dali com um peso a menos, não mais salvadora, mas igual. A consoada chegou como um milagre de convento. A casa cheia, os pais chegados cedo, carregando pratos fumegantes, o Tomás a dirigir o caos como um maestro mirim, até a tia Rosa, convidada relutante, trazendo vinho de colares. A mesa gemia sob o peso, bacalhau dourado, peru recheado com castanhas, salada de grão de bico e laranja, fusão de tradições portuguesas com toques cabo-verdianos que eu adicionara em homenagem ao pai ausente do Tomás. O pai ergueu o copo primeiro, a todos, à família que sangra, mas não quebra.
Brindes ecoaram, risos nervosos dissolvendo-se em genuínos, e o Tomás sentou-se ao centro, rei da festa, contando piadas que arrancavam gargalhadas ao avô. Depois do jantar, à lareira crepitante, veio o momento cru. O pai chamou o Tomás para o lado, os dois ajoelhados no tapete poído. Lembras-te do Natal passado, rapaz? O avô foi um idiota. Bani-te da mesa porque tinha medo do mundo mudar. Mas tu mudaste-me a mim. Tomás, olhos sérios, tocou a barba grisalha. Eu perdoo, avô. Mas da próxima, eu sento ao teu lado, e trago o meu robô. Riram, abraçando-se, e eu, da porta, senti lágrimas quentes, não de dor, mas de alívio, como chuva após seca. A meia-noite trouxe a missa pela TV, velas acesas em círculo, e canções antigas, a 10 de Fidelis, misturado com Feliz Natal, em ritmo de morna. A tia Rosa, surpreendendo todos, aproximou-se do Tomás. Desculpa, sobrinho. A tia foi cega. Ele sorriu, oferecendo-lhe uma rabanada. Prova, tia. É doce como o perdão. A noite estendeu-se em conversas profundas, o pai admitindo preconceitos herdados do serviço militar em África, a mãe confessando noites em claro rezando pela minha alma perdida. Eu partilhei a minha jornada, noites sozinha com o Tomás bebé, o medo de falhar, a força que brotara como oliveira no Alentejo seco. Ao amanhecer, enquanto eles partiam, o pai parou na porta, o casaco abotoado contra o frio. Obrigado, Ana. Pela lição dura. Eu abracei-o, o corpo frágil mas quente. Obrigada por aprenderem. O Tomás acenou da janela, e Lisboa acordava, o Tejo brilhando como espelho de novas promessas. O ano novo de 2026 desabrochou em Lisboa com fogos que pintavam o céu de arco-íris efêmeros, e eu sentia a minha vida como um fado renascido, melancólico, mas ritmado por esperança. O episódio do Natal passado transformara-nos, os pais, agora orgulhosos no seu esforço, o pai guiando passeios de barco para idosos no Tejo, narrando histórias de Vasco da Gama com um twist moderno sobre diversidade, a mãe lançando um canal no YouTube de costura sustentável, os dedos artríticos tecendo tutoriais que atraíam alunas de todo o país. Eles visitavam quinzenalmente, trazendo compotas de figo do Douro e histórias que o Tomás devorava como reboçados. Eu, por mim, florescia. A agência expandiu, e eu liderei um projeto inovador, tours temáticos de herança mista, caminhadas por Lisboa destacando contributos africanos, asiáticos e europeus, do fado com raízes mouras às especiarias de Goa nos pratos de Alfama. Os turistas aplaudiam, olhos abertos para a tapeçaria complexa de Portugal, e eu via neles o reflexo do meu próprio renascimento. Tomás, agora com 9 anos, brilhava na escola, notas exemplares em história, desenhos premiados que capturavam a cidade como um mosaico vivo. Mamã, eu quero ser guia como tu, mostrar ao mundo que todos cabemos, declarava ele, e eu sorria, sabendo que plantara a semente certa. Mas a cura não era linear, cicatrizes coçavam em dias cinzentos. Uma tarde de março, chuvosa como o fado de Maria João Pires, o Tomás voltou da escola com o olhar baixo. Um miúdo disse que eu sou estrangeiro porque a minha pele é escura. Como os avós me baniram. O soco no estômago foi visceral. Abracei-o, explicando com voz trêmula, o mundo é tolo às vezes, amor. Mas os teus avós aprenderam, e tu és português até à medula, como o sal no bacalhau. Liguei para os pais imediatamente, e eles vieram, o pai ajoelhando-se ao nível do neto. Eu fui o tolo maior, Tomás. Mas olha para mim, errei, pedi perdão, mudei. Tu ensinas-me todos os dias. A avó acrescentou um colar de contas coloridas, do Cabo Verde da tua história, usa-o como escudo. Ele sorriu, o sol rompendo nuvens, e jogámos Monopolio até à meia-noite, risos enchendo o apartamento como vinho transbordante. Verão trouxe férias em Sagres, o vento salgado varrendo as dunas como purificador. Alugámos uma casa de pedra branca, o Tomás a aprender surf com instrutores locais, quedas e risos, o mar ensinando lições de resiliência. Os pais juntaram-se por uma semana, o pai contando lendas de naufrágios enquanto assávamos sardinhas na brasa, a mãe tecendo redes de conversa sobre sonhos adiados. Numa noite de estrelas, à beira da falésia, o pai confidenciou, Ana, o teu corte salvou-nos. Sem ele, eu nunca teria olhado para dentro. Abracei-o, o oceano rugindo aprovação, e soube que a vingança, no fim, fora um catalisador, não de destruição, mas de renascimento. Outono trouxe desafios,
A agência enfrentou uma crise económica, cortes no staff, e eu lutei para manter o emprego, noites em claro com planilhas Excel. Os pais, sentindo o vento virar, ofereceram ajuda. Usa o que sobrou do barco, disse o pai, e aceitei, grata pela inversão de papéis. O Natal aproximava-se de novo, e planeámos em conjunto, a mesa na casa deles em Alfama, mas com toques meus, arroz de marisco com especiarias cabo-verdianas, músicas mistas de fado e kizomba. Tomás dirigiu os convites, desenhando postais com famílias multicoloridas. A consoada de 2026 foi um triunfo. Alfama pulsava com vida, o cheiro de lenha e canela misturando-se no ar. A mesa cheia, primos, tias, até a Rosa trazendo vinho pacificamente. Tomás sentou-se à cabeceira, contando anedotas que encantavam todos, e quando o pai ergueu o copo, às segundas chances, que são o verdadeiro vinho da vida, brindes ecoaram como sinfonia. Depois, na sala iluminada por velas, trocámos prendas, um colar de madrepérola para mim da mãe, um livro de aventuras marítimas para o Tomás do avô. Eu dei-lhes um álbum de fotos, do nascimento do Tomás ao presente, provando a jornada. Enquanto a meia-noite soava, o Tomás adormeceu no sofá, o rosto sereno. Olhei para os meus pais, envelhecidos mas radiantes, e sussurrei, obrigada por voltarem a mim. O pai piscou, lágrima no olho, fomos nós os perdidos, filha. Saí para a varanda, o tejo negro salpicado de luzes, e senti a paz profunda, não ausência de dor, mas presença de graça. A vingança cortara laços podres, o amor os tecera de novo, mais fortes, como videiras após poda. Anos depois, contaria esta história ao Tomás, agora adolescente, como fado pessoal, de banimento e corte, de perdão e renascimento. Ele riria, mamã, foste a minha super-heroína. E eu sorriria, sabendo que sim, numa Lisboa eterna, onde o passado sangra mas o futuro brilha.